Estamos no Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, e vamos aproveitar essa oportunidade para trazer aqui no Saúde na Roda esse assunto, saúde mental. E como é que funciona o serviço de atendimento à saúde mental aqui no Brasil? Você já ouviu falar da RAPS? É a Rede de Atendimento Psicossocial. A chamada RAPS estabelece os pontos de atenção para o atendimento de pessoas com problemas mentais, e aí incluindo os efeitos nocivos do uso de entorpecentes, né, crack, álcool e outras drogas. A rede integra o Sistema Único de Saúde, que é o SUS. E para falar sobre o atendimento nas RAPs e também atendimento de saúde mental aqui no Brasil neste Setembro Amarelo, nós convidamos a psicóloga Luciana Barcelos Fossi. Ela é coordenadora de saúde mental de Dois Irmãos e conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia. Tudo bem, Luciana? Seja bem-vinda. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Camila. Muito obrigada pelo convite. E também aqui com a gente no Saúde na Roda, a Fernanda da Guia, que também é psicóloga, especialista em saúde pública pela Fiocruz, analista de políticas sociais do Ministério da Saúde e integrante da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada por ter aceitado também o nosso convite, viu? Bom dia, obrigada. Estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. Então, eu vou aproveitar e já começar com você, né, Fernanda, porque eu disse no início do programa aquela sigla, né, RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, e muitas pessoas não conhecem. Aqui no Saúde na Roda a gente traz diversos departamentos que fazem atendimento à saúde, e agora a gente quer falar sobre saúde mental, né? Como é que funciona essa cadeia de atendimento? Eu queria que você desse um pouquinho dessa explicação para a gente, para quem está assistindo aqui, e depois, se a Luciana puder contribuir, seria interessante também. Vamos lá. Então tá, gente. Eu acho que, assim, antes de falar da RAPS, a gente tem que falar da reforma psiquiátrica brasileira, né? Porque toda a política de saúde mental no Brasil, ela se funda a partir do movimento. E a diretriz para a instituição da política, né, as diretrizes, né, vem a partir do movimento. A principal delas é a desinstitucionalização. Por quê? O que a gente vê nos primórdios, né, da política é a questão do modo como as pessoas eram e são ainda, infelizmente, tratadas nos hospitais psiquiátricos, né, com privação de liberdade e com uma série de violências, né? Ao mesmo tempo, é importante a gente ter em mente que, além da reforma psiquiátrica, a gente tinha lá no início também toda a movimentação da reforma sanitária, né, que coloca em xeque a atenção hospitalocêntrica, né, e enfatiza o cuidado de base comunitária. Então, esses dois movimentos eles têm uma confluência muito importante, né? Quando a gente pensa, então, na tradução do movimento na política, na rede de atenção psicossocial, né? A gente não trabalha mais centrado num hospital, centrado só nas grandes cidades, né? A gente vai ter essa dimensão do cuidado, né, do atendimento, né, da rede em todos os municípios, em todas as regiões de saúde, né? Então, começa um grande trabalho para implementar essa rede. E a rede, a gente tem uma portaria muito importante, né? Eu vou falar, às vezes, um pouco de legislação, mas é por causa até do lugar onde eu trabalho, que é a 3088, né? É a portaria onde a gente funda a rede, né? Embora existissem antes outras portarias remetidas aos serviços, né? Principalmente ao CAPES, Centro de Atenção Psicossocial, é o nosso serviço estratégico, né, no cuidar de saúde mental, e outros, por exemplo, como a SRT, né, que é o Serviço Residencial Terapêutico, que é um dispositivo fundamental para a gente pensar no processo de desinstitucionalização, né, das pessoas que ficaram internadas 2 anos ou mais em um hospital psiquiátrico. Tá? Para além desses serviços, né, a gente foi criando alguns outros, né? Vou comentar um pouco isso. Então, os próprios CAPs, com o desenvolvimento da política, a gente foi vendo a necessidade de enfatizar algumas linhas de cuidado. Então, cuidado voltado para crianças e adolescentes, né? E aí foi toda uma militância, todo um debate nas conferências de saúde, nas conferências de saúde mental, então, com todo o arcabouço que vem sempre de baixo para cima. Eu gosto sempre de enfatizar isso, né? Porque os operadores, né, eles são os policymakers, né? São as pessoas que vão
fazer o cuidado, vão estudar, vão, assim, junto também com os usuários, com as famílias, né? Sempre nesse exercício dialógico, criar as formas de cuidado, as estratégias de cuidado, né? E aí acabar direcionando também, né, nessa relação de quem está na ponta, também com a gestão, né? Quais são esses modos de cuidado, quais são as linhas, né? Então, uma linha foi atenção à criança e adolescente, e a outra essa atenção também às pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? Era um problema apontado, assim, a falta do cuidado específico, né? Já dentro da saúde já tinha essa crítica, esse debate, e soma-se a isso, a gente tem uma lei especial, né, a 10.216, né, que a gente fala que é a lei da reforma psiquiátrica, mas a gente tem outras legislações, né, outras leis que também subsidiam a política. Uma delas é a lei de drogas, que prevê a competência para a saúde, né, em relação ao cuidado das pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. E nós temos, então, o CAPS-AD, né, tem o CAPS-AD e o CAPS-AD3, que vai corresponder, então, a essa tá? Eu acho que eu vou passar um pouco a bola, estou centralizando. Não. Vamos falar um pouco a palavra. Não tem problema, foi perfeito, porque aí eu fico pensando, e também os espectadores aqui, né, Luciana, o quão ampla é essa rede, e muitos ainda não têm conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu conheci algumas dessas possibilidades. O CAPS, por exemplo, né, aqui em São Paulo, de onde eu falo, tem várias unidades, né, em diversos bairros, então é bem perceptível, né? Tem alguns que são chamados de projetos até, eles mudam o nome, né? Um que eu conheço bem é um chamado Projeto Quixote, que é aqui perto da região onde eu moro, né? Então, tem todo um trabalho feito lúdico com crianças e adolescentes, né? Então, você consegue ver, assim, o CAPS eu conhecia um pouquinho mais, eu não sei se quem está assistindo Saúde na Roda conhecia, então foi uma oportunidade que você traz aqui para a gente para falar como é que essa rede que é tão ampla, né, Luciana? Então, o acesso à informação, muitas vezes, é difícil de chegar até as pessoas, né? Porque a grande imprensa, muitas vezes, não fala desses serviços, né? Onde você acha e tudo mais. Então, só aproveitei para fazer esse comentário e pedindo para que você traga a sua contribuição também, assim como a Fernanda. E muito legal tu trazer justamente a tua referência de território. Ou seja, do teu lugar, onde tu vive, onde tu habita, o que tem perto de ti que te referencia a uma rede de cuidado. E a RAPS é isso. A RAPS, ele é o cuidado no território, próximo da onde a pessoa vive, trabalha, estuda, habita, né? Eu trabalho num município que tem 30 mil habitantes. A gente tem um CAPS tipo 1, né? E que, portanto, todas essas linhas de cuidado que a Fernanda mencionava, infância e adolescência, álcool e drogas, todas elas estão reunidas no CAPS 1. O CAPS 1, ele acaba sendo um CAPS tudo, né? O nosso serviço aqui do município, ele tem a atribuição de atender toda a demanda de saúde mental da cidade de Dois Irmãos. E numa cidade com uma dimensão, né, como a minha, né, que é uma cidade de pequeno porte, de médio porte, só pode ter um CAPS 1, é fundamental que a RAPS ela seja capilarizada o máximo possível, né? Uma das coisas que a gente faz aqui no município é o matriciamento de toda a atenção básica. A gente tem, então, cerca de 90% do nosso território com uma cobertura de atenção básica. O que é atenção básica? É o posto de saúde perto da tua casa, onde tu leva o teu filho para se vacinar, onde tu vai quando precisa, né, de algum tipo de cuidado relativamente simples em saúde. Estas unidades, né, as equipes de saúde da família, elas também precisam ter um olhar para a saúde mental, né? O trabalho da RAPS também é superar a lógica de que só o especialista sabe e pode atender saúde mental, né? Porque a reforma psiquiátrica, que a Fernanda muito bem contextualizou aqui no programa, ela acontece também com a desinstitucionalização dos saberes e das práticas. Se eu continuar achando
que é só o psiquiatra que sabe sobre saúde mental, que é só o psicólogo que sabe sobre saúde mental, e eu não apostar, por exemplo, no vínculo da agente comunitária de saúde que conhece aquela família e que está me dizendo, olha, Luciana, aquela moça que ganhou o bebê, ela está muito diferente, alguma coisa está acontecendo. Esse saber dela é muito precioso, porque é o saber do vínculo, né, do território, de alguém que realmente vive o cotidiano daquela comunidade. Né? Então, é muito importante que a gente entenda a RAPS. A RAPS é a escola, é o posto de saúde, é a associação do bairro, é a associação das igrejas, as pequenas comunidades, os grupos de artesãs, né? Tudo isso precisa ser RAPS. Quanto mais a gente conseguir, né, se articular em diferentes frentes e não só, né, enrijecidos, cristalizados nos dispositivos de saúde, mais a gente produz saúde mental no território. Exatamente. E isso, Fernanda, que a Luciana falou, eu fico pensando o quão é necessário no atendimento à saúde mental você ter uma multidisciplinaridade, né? Porque é isso, né? Então, não é só o psiquiatra ou psicólogo. Todo mundo que tem um olhar mais atento pode contribuir, né, Fernanda, para a melhoria do atendimento, né, no sistema. Assim, agora, é muito importante isso. Tem vários elementos aí, né? Estão colocados. Uma com relação à equipe multiprofissional, assim, uma coisa que é importante, sim, a gente ter nos serviços de saúde, profissionais de saúde, uma equipe mínima, pelo menos. A gente garantir isso, né? Uma formação. Eu digo isso porque aqui no Brasil, a gente tem uma tendência de captação de recurso público para outros tipos de instituição, né, que não estão dentro de um sistema de saúde, não estão dentro de uma política pública e não observam essa necessidade, né? A gente não vai conseguir operar um serviço de saúde sem também ter uma equipe mínima. Outra coisa que foi trazida é o modo de produzir o cuidado, né, através dessa equipe e também no contato com a população e com outros setores, né? Que aí sim, a gente, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a ideia de hierarquia, né, quando a gente trabalha no sistema, quer dizer, atenção primária, você tem, né, os níveis de intensidade do cuidado, na relação entre as pessoas, a gente diminui essa hierarquia. Isso é uma técnica, isso é um modo de trabalho, né, que vai enfatizar a colaboração, né? E isso é verdade também com relação aos saberes, não é? Porque quando a gente está num serviço, quando a unidade mínima de funcionamento, uma equipe multiprofissional, né? A gente não vai estar regido por um saber do psiquiatra, ou só do psicólogo, ou só pelo saber psi, ou só pelo assistente social, só pelo enfermeiro. Quer dizer, a gente tem uma série de disciplinas ali que a gente espera, né, que elas dialoguem, né, e que a gente consiga fazer um cuidado assim, com maior transversalidade. Não é? A gente vai... Esses conhecimentos eles vão dialogar e produzir uma outra coisa. Né? Tanto é que os procedimentos da RAPS, né, a gente tem estratégias de cuidado, por exemplo, promoção da contratualidade. Vai estar presente ali a contribuição de vários conhecimentos, né? Mas você repare que não está o nome de um saber especificamente. Né? A gente tem procedimentos que são mais genéricos, por exemplo, atendimento em grupo. A gente tem algumas formas de nomear de forma mais específica umas atividades em grupo, pode ser práticas expressivas e artísticas, pode ser uma prática que tem uma ênfase maior numa atividade física, né? E essa questão aí da intersetorialidade, muito importante, né? Lembrando que a gente faz atenção psicossocial. Então, para começo de conversa, quando a gente fala do sofrimento psíquico, do sofrimento mental, do sofrimento, né, a gente tem sempre em perspectiva que nós estamos convivendo em sociedade, nós estamos num contexto, assim, só para começar, e nossa vida ela é feita, né, de várias relações e transita por várias instituições também, pela escola, pelo trabalho, pela associação do bairro, enfim, por várias formas de organização que a gente tem, né?
no nosso entorno, nas nossas relações familiares, tudo isso está presente. Então, também, na hora de produzir o cuidado, a gente conta com toda essa rede, entendeu? A rede é isso, existe a rede dos serviços, que ele na verdade, ela precisa ter uma relação com toda esta rede maior, né, mais ampla, né? Isso, assim que a gente faz a atenção psicossocial. É um grande desafio, mas também olha, eu não consigo ver outro caminho. Assim, é uma grande satisfação cada vez que a gente consegue avançar, né, no cuidado dessa maneira. Eu fico pensando que nessa chegada, né, então, porque é a porta de entrada mesmo, né, de todas as pessoas que precisam de um atendimento de saúde mental. Como é que fica a questão de um certo foco nos tratamentos específicos, né? Então, aqueles que têm esquizofrenia, tem crianças que agora estão descobrindo alguns diagnósticos, muito em decorrência da pandemia, né? O transtorno do espectro autista, por exemplo, está aumentando a demanda nos consultórios, né? Não só a procura por atendimento público, mas também privado, né? Nos convênios, os convênios não estão dando conta de atender todas as crianças para verificar se é mesmo um transtorno do espectro autista ou outra coisa, se tem a esquizofrenia, e tem tantas outras patologias de saúde mental que exigem uma demanda específica também, né? A gente pode dizer que no Brasil, o serviço público, o SUS, ele faz esse tipo de atendimento, ele consegue dar conta dessa demanda, ou vocês acreditam que isso pode melhorar de alguma forma, né? Que a gente está sem cobertor, digamos, né? Para toda a demanda psicológica e psiquiátrica que a gente tem no Brasil. Vou pedir para a Luciana começar com isso, porque a Fernanda terminou. Então, queria saber de vocês sobre isso, porque muita gente pode estar se perguntando também sobre esse atendimento mais focado para determinadas patologias mentais, né? Camila, em relação, eu tenho aqui no meu território uma ou outra, tá, criança com autismo, assim, né, acaba não sendo uma grande demanda aqui do município, mas esquizofrenia, sim, né, a gente tem muitos usuários com esse diagnóstico, pessoas que têm já quadros bastante cronificados até pelo histórico do uso de psicofármacos, que a gente sabe que em longo prazo produzem determinadas consequências, efeitos quase sempre irreversíveis, né? E o CAPS consegue dar conta disso, assim, né? Acho que tem uma questão da atualidade, do presente, né? Que a grande patologia em saúde mental tem sido o contexto socioeconômico que a gente vive nesse momento, tem sido os efeitos da pandemia num nível para muito além do sofrimento, por óbvio, né, do isolamento. A gente tem recebido, assim, principalmente adolescentes, muito mais do que crianças aqui no meu território, tá? Adolescentes muito deprimidos, sem perspectiva de futuro, sem esperança de futuro, sem projetos. E aí a gente conversa com eles, a gente atende e realmente a gente consegue entender que está muito difícil nesse contexto que a gente vive conseguir construir sonhos e ter esperança, né? Famílias que tinham condições de vida relativamente estáveis, hoje já não estão mais conseguindo comprar alimento para o mês inteiro, estão precisando acessar assistência social para buscar a cesta básica. Isso, né, produz muitas questões de saúde mental, né? Para além dos diagnósticos, eu acho que essa expertise do diagnosticar, do medicar, do tratar, fazer um acompanhamento terapêutico, fazer o cuidado domiciliar, isso, a equipe, pelo menos, que eu aqui represento, tira muito de letra, que a gente não consegue lidar com estes efeitos, né, socioeconômicos que ficam muito difíceis da gente conseguir dar conta, que é a falta de emprego, que é a dificuldade de comprar um gás de cozinha. Tenho famílias aqui no município que 4 famílias usam um botijão de gás, 2 dias para cada um. Né? Então, essa realidade que a gente vive é a realidade da atenção psicossocial hoje. As pessoas estão acessando o serviço em virtude das consequências tanto da pandemia como, né, da atual condição do Brasil.
isso mesmo. O que eu posso complementar, e acho que até dialogando também, e a gente está bem afinada, né? Parece que a gente se conhecia antes, tá? Mas acho que a gente se conhecia virtualmente, né? Porque a gente opera com a mesma política. A questão da diagnose, né? A diagnose, sim, ela é uma ferramenta, né? A gente dispõe dessa ferramenta. O que é a diagnose? Explica um pouquinho para a gente, Fernanda. Estabelecer um diagnóstico para alguém, entende? Tá? Isso é uma ferramenta, a gente dispõe dessa ferramenta, né? Mas a gente não trabalha centrado nesta ferramenta. O mais importante é a pessoa. A gente trabalha centrado na pessoa. Então, o mais importante de tudo é ouvir a pessoa e não estabelecer o diagnóstico e, consequentemente, o tratamento exclusivamente, às vezes, medicamentoso, né? Eu estou dizendo para você que a gente não trabalha com diagnóstico, a gente não usa medicamento, não estou falando nada disso, antes de ser mal interpretado. Mas você para fazer atenção psicossocial, mais importante, tá? É a capacidade dialógica, de conversar. Você tem que escutar a pessoa. Não adianta ficar com a cabeça baixa, escutar uma história que parece com uma anterior, que está no livro, e estabelecer ali um diagnóstico. Isso não ajuda a gente. O que ajuda a conversar, e o diagnóstico vai ajudar sim, porque a gente vai ter o recurso de ter já discutido outros casos clínicos, né? Isso vai dar um suporte, né, para aquela equipe também ajudar a discutir aquela situação que se apresenta no momento, né? Sobre a questão da capacidade da rede de atender, sim, a princípio, né, a priori, a gente atende todos os sofrimentos que estejam atrelados também ao diagnóstico. Estou falando isso como é que está na portaria, tá? Agora, a capacidade de resposta, é claro que vai depender do município, vai depender da rede que está implantada, né? E de uma plasticidade também, né? Por exemplo, quando chega plasticidade, assim, capacidade de se adaptar de acordo com as demandas que surgem no serviço. Então, pode surgir demandas novas, que aquela equipe, a princípio, assim, não teve que lidar com a situação anteriormente, né? Mas aí ela pode assim, se capacitar nesse sentido. Daí é muito importante também a responsabilização da gestão, né? Junto aos serviços. Porque eu estou falando isso, os municípios, de acordo com o seu tamanho, né, eles vão ter formas diferentes de responder, questões específicas. Você falou aí do autismo, né? Então, uma estratégia, às vezes, importante é você desenvolver uma capacitação específica para atender também o autismo nos serviços. Outra coisa que eu gostaria assim, de aproveitar a oportunidade para falar é que é isso, nossa sociedade é plural. Não há como a gente estabelecer um serviço para cada tipo de diagnóstico, nem é desejável, porque isso gera exclusão social, entende? Então, todo o nosso trabalho, sim, ele está voltado para que as pessoas se integrem na sociedade, para que a gente desenvolva a capacidade de se comunicar melhor, estabelecer melhores contatos, né? Melhores relacionamentos, melhores formas de interação. Então, assim, não faz nenhum sentido você criar um dispositivo que gera exclusão, né? Exclusão social. Não, eu entendi perfeitamente essa parte também de, por exemplo, quando tem uma demanda do município, se o município não pode atender, esses casos podem ser até mesmo encaminhados para outros lugares. Isso acontece, por exemplo, às vezes no município não tem e essa pessoa pode ser encaminhada para outro município. Na realidade, não, assim, porque a gente trabalha com um atendimento de base territorial. Então, assim, não faz sentido você deslocar a pessoa para longe da casa dela. Ela faz parte do tratamento, a interação no contexto social dela. Então, por isso que muitas vezes você vai ver operadores da RAPES criticando iniciativas que isolam as pessoas, entende? Fazer, está com problema de álcool para drogas, vou isolar ela lá no interior, no longe do seu contexto. Não é assim que a gente trabalha. Tem que ser, isso, atenção de base territorial tem tudo isso, a gente lida com todo esse contexto, né? Onde a pessoa vive, quais são as relações que ela tem, o fortalecimento dessas relações. O que a gente faz, a gente tem uma coisa chamada matriciamento, tá? Matriciamento em saúde mental. É mais um termo que eu trouxe hoje, né?
Então assim, você vai ter que traduzir para nossos mas eu espectadores, explico, Fernanda? falo, mas explico. Então, por Ótimo, exemplo, a gente muito pensa nisso bom. na relação do CAPES com a atenção primária, por exemplo, ou do CAPES com o hospital geral. Hospital psiquiátrico não, hein? Hospital geral. Quando a gente pensa atenção psicossocial. O que é isso? Você tem técnicos que discutiram mais determinado tema, né? E na interação com outros que são mais generalistas, por exemplo, na relação com a atenção primária, né? Você vai desenvolvendo ali um cuidado de saúde mental com uma outra intensidade, né? Aí você fala, então, isso respondendo a sua pergunta de encaminhamento. Não, a gente não encaminha para outro lugar, a gente trabalha com matriciamento. Eventualmente, se no próprio município se esgotou assim, a possibilidade, a gestão vai precisar trabalhar junto aí da rede, né? Para poder fazer uma capacitação dessa rede. E também é muito benéfico, às vezes, fazer um intercâmbio de experiências com outros municípios, né? E daí a própria gestão dispõe de grupos que envolvem os municípios de uma determinada região. A saúde funciona de forma regionalizada, tá? Então, deixa eu explicar mais um termo que eu trouxe aqui. Dentro do município tem vários bairros, não tem? Então, a gente trabalha integrando esses bairros, a gente pode fazer uma troca de experiências, os profissionais estão em diferentes bairros, né, que estão no posto de saúde em diferentes bairros, aí eles conseguem se fortalecer, a capacidade de atender melhora. Da mesma forma, a gente tem, numa região de saúde, são vários municípios, né? A conversa entre os municípios, e tem grupos da gestão, grupos técnicos que já são voltados para isso, já existe na estrutura do SUS, tá? Às vezes funcionando melhor, às vezes nem tanto. Tá? Aí existem esses espaços de troca, né? A rede de atenção psicossocial, ela conta, por exemplo, com grupos condutores de rede, que vão envolver os coordenadores de saúde mental, né? E nas regiões de saúde tem os grupos de técnicos também, que discutem quais são os desafios, quais são as principais necessidades e eventualmente, organizam fóruns, sabe, de discussão. Então, são todas estratégias de troca de experiência e de construção desse cuidado, né? E sempre fórum contando com profissionais, né, de várias formações e também com usuários, né, e familiares. Então, a gente tem a saúde no Brasil, né, a gente tem um sistema único fundado na democracia. Então, isso é um excelente remédio. A gente é fundado na democracia, num sistema feito na participação social. Sim, eu queria a Luciana também... Assim. Vai ser um caminho. É um caminho. É um norte, pelo menos, né, Luciana? Temos uma diretriz. Se ela é colocada em prática, e vai depender de muitos fatores, né, gente? Porque você depende das pessoas que fazem parte disso, da própria gestão e da própria questão governamental. Então, é bem desafiador, né, Luciana? Sim. E isso que a Fernanda traz, né, sobre o cuidado territorial e a capacidade do município, de uma rede, de tratar das suas demandas. Olha, mesmo quando eu preciso, por exemplo, né, de um geneticista, que é uma especialidade que eu não vou ter no município de 30 mil habitantes, eu preciso que a pessoa vá, né, até Porto Alegre, por exemplo, para fazer esse acompanhamento. Isso não significa que ela deixou de fazer parte desse território, que ela vai deixar de ser acompanhada por essa rede, né? A linha de cuidado é isso. A pessoa, ela até pode, por exemplo, outras especialidades que não da saúde mental, né, o tratamento oncológico, nós não temos no município, o que não significa que essas pessoas que fazem quimioterapia ou radioterapia fora da cidade não sejam acompanhadas pela atenção primária, né? Então, existe isso, né, que é do encaminhamento implicado, né, que é a gente entender que essa pessoa precisa desse algo a mais fora da cidade, mas que ela não deixou de ser nossa responsabilidade, assim, né? E o matriciamento que a Fernanda traz, ele é fundamental. Eu venho de uma experiência aqui no município, sou servidora há 11 anos e atualmente estou nesse cargo de gestão. A gente sempre fez o matriciamento da rede na sua integralidade. E com a pandemia,
a gente acabou ficando com muitas restrições do ponto de vista da possibilidade de se reunir, de se encontrar. Então, né, e é perceptível, né, o quanto a ausência desse período. Agora nós já retomamos, né, estamos nos reorganizando agora, vacinados e com todo né, um outro cenário sanitário em relação à pandemia. Mas é perceptível o quanto o matriciamento incrementa e qualifica a atenção, né? E do quanto a ausência dele também produz justamente algo que não é o que a gente quer na RAPS, que é aquele encaminhamento onde o usuário chega com um papelzinho, né, no balcão que diz ao psicólogo, ao psiquiatra, né, onde ele vem já descolado de todo o cuidado, de toda a escuta anterior que ele recebeu. Essa não é a ideia de funcionamento da RAPS, né? A gente não pode trabalhar de uma forma desagregada e dissociada, porque isso vai produzir muito mais sofrimento para o próprio usuário, que vai ter que muitas vezes relatar a sua história, nomear o seu sofrimento para inúmeros profissionais. Quando aquele usuário percebe que, olha, eu conheço a tua agente de saúde e a gente conversou e ela disse que era importante tu vires aqui para conversar comigo, essa escuta ela já começa de um outro jeito, né? O vínculo já se estabelece de uma outra forma, né? Então, o matriciamento eu acho uma ferramenta, assim, preciosíssima, né? Do ponto de vista do cuidado, da RAPS, da articulação entre os diversos pontos de atenção. Isso que você falou é importantíssimo, porque eu me coloco como o usuário, né? Você tem que ficar relatando para várias pessoas diferentes todo o seu sofrimento. Existe um desgaste emocional também, né? Para a pessoa que busca esse atendimento. Então, é importante ter esse acolhimento. E eu gostei do exemplo que você deu do geneticista, né? Então, por exemplo, você não tem esse aí, mas não é que ele vai ser encaminhado para Porto Alegre que ele vai deixar de ser atendido no território. É como se ele tivesse ido lá e, olha, vim aqui com esse resultado, sei lá, do exame X, vamos continuar o nosso trabalho, né? Então, saber que existe esse tipo de encaminhamento, mas que ele não saia da rede para não se sentir isolado, não se tornar isolado, como a Fernanda pontuou, é bem importante, né? Eu espero de coração, assim, que seja uma realidade dos lugares no Brasil, porque o Brasil, né, Fernanda, ele é tão grande e a gente perde a dimensão, muitas vezes, né, do alcance desse atendimento. Eu não sei se vocês têm informação sobre isso, se todos os estados do Brasil têm atendimento da RAPS, dá para a gente afirmar isso? Eu não sei se vocês têm essa, né, essa informação. Todos os estados têm, Fernanda, a RAPS? Ai, que bom. Tem, então, todos, até no Amazônia, todos os estados a gente pode dizer que temos? Temos sim, a gente tem a RAPS presente em todos os estados, sim. Agora, a gente sempre precisa fazer um dimensionamento, né? Saber o quanto serviço a gente precisa, né, para atender determinado município, determinada região. Então, nesse sentido, eu também posso afirmar que a gente tem uma implantação incompleta, né? Agora, precisar a quantidade de serviços, eu não tenho esse número aqui para te dar, porque isso também é construído, né, há muitas mãos, né, em cada território, né, e tem instrumentos específicos para isso, né, no próprio processo de planejamento. Agora, em alguns municípios, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, 7 milhões de habitantes, né, assim, você não precisa ser um técnico para você entender que precisava de mais serviço, né? Sem dúvida. E quando você vê também como a gente trabalha com a institucionalização, né, e com esse norte dado desde da própria lei federal, então a gente tem muito leito de hospital psiquiátrico para fechar, né, e muitas pessoas estão internadas há mais de 2 anos. Isso vai demandar serviço residencial terapêutico, por exemplo. Não necessariamente para todas, que podem voltar para suas famílias também, né, isso tudo esse estudo, né, isso tudo é feito junto com as pessoas que são atendidas. Mas é isso, temos em todos os estados, mas também de forma incompleta, né? A gente precisa implantar mais, ampliar ainda essa rede. Agora, você também falou uma coisa, algumas, né? Uma coisa da pandemia, outra coisa da prevenção do suicídio, e eu queria
Só dar uma palavrinha com relação a isso, que a prevenção do suicídio ela não é só em setembro, né? Ela é o ano inteiro, né? E ela gira em torno de uma pauta muito importante, que é a atenção à crise em saúde mental. Tá? Em termos de rede, o que acontece? A própria rede de atenção psicossocial ela é um fator protetor, né? De proteção nesse trabalho da prevenção do suicídio. Lá em 2017, a gente teve o primeiro boletim epidemiológico temático, isso foi abordado, né? O que é o boletim epidemiológico? A gente acompanha, né, a incidência de determinadas doenças, né, doenças e agravos, né? Incidência e prevalência, né? Quantos casos tem? O pessoal está acompanhando a Covid agora, né? Virou um assunto, sim, né, de domínio público, né? A gente vê quantos casos tem para poder ter um pouco a dimensão do problema e tomar atitude com relação a isso, né? Desenvolver linhas de cuidado, né? Ajuda a gente entender quantos serviços precisa, isso tudo, né? A gente já falou da questão do contexto social, político e econômico, como isso interfere na atenção psicossocial, como vai interferir também no nosso pensamento sobre a atenção à crise, né? E é importante frisar mais uma vez a questão dos CAPs, né, como serviço estratégico. Né? Eu quero deixar mais uma vez essa mensagem, né? Setembro, não é só setembro para a prevenção do suicídio, a rede é fator de proteção e a gente precisa realmente deste serviço estratégico que é o CAPs. É importante essa mensagem porque a gente tem tido movimentações no âmbito político no sentido de desconstruir a rede no momento em que a gente precisa ampliar a rede, né? Então, é importante isso. É importante. E você falou da prevenção, né? Da pandemia, a coisa da pandemia, a gente tem aí uma experiência social, de isolamento social, como a gente não tinha tido antes, né? E muitos colegas já debateram isso, né? Inclusive como isso afeta a adolescência, né? É um momento de afirmação de identidade, né? De controvérsias com relação à família, de exploração assim, do seu próprio, né, conhecimento, né, de autoconhecimento, né, de desenvolvimento pessoal. Então, esse momento crucial, né, essa vivência de isolamento, de ser, às vezes, o tempo inteiro com o grupo familiar e não estar circulando com os outros pares, né, isso causa muito sofrimento, atrapalha muito o desenvolvimento, realmente. Né? E a gente tem lidado muito com os lutos, né? E o luto, ele sempre afeta, não uma pessoa, mas sempre um grupo de pessoas. Então, esse debate sobre o luto, ele está presente quando a gente pensa a prevenção do suicídio, a pós-venção. Então, como lidar com isso depois, né? Para as pessoas que ficam, né? Quando no caso do suicídio, a pessoa realmente retira a sua vida, né? E agora, na pandemia, com tantas perdas, com tantas pessoas que se foram, a gente tem colocado essa pauta aí do luto, né? E essa vivência também coletiva desse luto. Fernanda, então, são novas agendas. O que você traz é fundamental, assim, é inadmissível o desmonte dessa rede de atenção, né, psicossocial no Brasil, assim, eu não consigo, eu fico até angustiada de imaginar que existe esse movimento de desmonte, e é por isso que a participação social aqui, o programa Saúde na Roda tem essa função também de chamar a população para estar presente, para conhecer os departamentos que fazem atendimento, se envolver mais com a saúde, né, porque brasileiro sempre foi um pouco distante, né, a maioria, pelo menos, distante dessas questões, né, mas a gente precisa ter informação com qualidade e atuar na prevenção, que você disse, né, Fernanda, é fundamental. Eu ia encerrar o programa até, inclusive, perguntando para vocês sobre isso, então, para você não preciso mais, né, que você já deu um bom recado. Vou pedir para a Luciana falar sobre essa importância da prevenção também no atendimento de saúde mental, e um recadinho final, como a Fernanda falou, porque, infelizmente, nosso tempo está esgotado. Eu queria 3 horas com vocês aqui de programa, mas a gente já está acabando. Então, Lu, por favor, o que você pode trazer para a gente? Camila, eu reforço muito a fala da Fernanda, né? Acho que a Fernanda já falou antes, a gente não se conhecia nem virtualmente, e é um feliz encontro, né? De uma perspectiva, assim, né? De uma luta também, de uma militância que a gente tem que ter nesse campo, né?
E é isso, destacar esse lugar dos CAPs. Eu, como coordenadora de saúde mental, cuido muito para que o acesso ao serviço não seja burocratizado. Né? Uma pessoa em crise, se ela encontrar um entrave para o acesso ao serviço de saúde, a gente já está perdendo esse usuário. Né? Então, a gente tem que ter, né, turnos, horários, técnicos de referência para acolher situações de crise. A gente tem que fazer um trabalho junto com a emergência do município. A gente tem que ficar atento nesse período, né, de pandemia, principalmente o mês de março, né, que foi um mês assim muito severo em termos de dados de óbitos. Todos os familiares das pessoas que foram a óbito aqui no município foram contatados pelo CAPS, foi ofertada uma escuta, foram realizadas visitas domiciliares para essas famílias, houve todo um cuidado inicial, né, para prevenir questões mais graves como consequência desses lutos, né? Então, que os CAPS possam ser sempre porta de entrada, que a gente consiga, e isso eu trabalho muito até com os usuários que estão estáveis, assim, às vezes estão no CAPS, acontece uma situação de crise, acabam ficando com o seu horário de atendimento mais curtinho, e eu digo para eles, lembra quando foi contigo, a gente também deixou de atender uma pessoa que podia esperar pelo atendimento para poder atender essa que hoje está precisando muito de serviço, né? Então, isso também é atenção psicossocial, é a gente sensibilizar toda a população em relação ao sofrimento psíquico e essa necessidade de atendimento, né? E como recado, assim, eu acho que junto, né, com toda essa defesa do SUS que surge junto com a vacina, que a gente possa defender o SUS e defender a reforma psiquiátrica, né, e continuar firmes na nossa luta antimanicomial, para que a gente não retorne a um modelo de cuidado que produziu tanto sofrimento e tantas violações de direitos humanos. Obrigada pelo convite, Camila, eu adorei. Muito obrigada. E muito provavelmente, né, Luciana, esse modelo psiquiátrico de outrora pode ter sido responsável por estereótipos envolvendo saúde mental, o porquê as pessoas têm tanta aversão ao cuidado em saúde mental. Então, sabe, é tão profundo isso. E a gente ainda tem tanto caminho pela frente que eu vou reforçar um convite para vocês novamente numa próxima oportunidade estarem aqui no Saúde na Roda. Foi muito importante a presença de vocês duas aqui. Gente, eu conversei com a Luciana Barcelos Fosse, que é psicóloga, coordenadora de saúde mental de Dois Irmãos, conselheira da atual gestão do Conselho Regional de Psicologia, e a Fernanda da Guia, que é psicóloga, especialista em saúde pública, analista de políticas sociais do Ministério da Saúde, integrante da Comissão Intersetorial de Saúde Mental do Conselho Nacional de Saúde. E eu agradeço a sua participação, a sua audiência aqui no Saúde na Roda, e até uma próxima edição. Tchau, tchau.